Nascido em Olhão, emigrou novo para a França e decidiu agora, aos 64 anos, candidatar-se à presidência da República. Humberto Correia é um dos candidatos a Belém que vai constar no boletim de voto e é o nosso convidado para este explicador especial presidenciais. Bem-vindo. Obrigada Humberto, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Esta é a segunda experiência política, depois de, em 2017, ter-se candidatado à Câmara Municipal de Faro. Certo. O que é que leva agora a candidatar-se à presidência da República? A pobreza de muitos portugueses. É isso que o impele a candidatar-se? É. como é que verifica isso? Como é que constata isso exatamente? A falta de poder de compra e, sobretudo, o nível da habitação. É o maior problema do povo português, é a habitação. Já vamos falar um pouquinho dessas questões. É natural do Algarve, mas emigrou para a França, muito jovem. Porquê é que decidiu, na altura, sair de Portugal? Já era um bocadinho por causa dessas... Já vivia um bocadinho na pele esses problemas? Não, eu saí de Portugal. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade e declarado. Na altura era possível. Era possível. Eu comecei em 71, em 72 já não era possível. O Marcelo Caetano alterou a lei. E a mim foi sempre o trabalho que me salvou. Mesmo aos 10 anos de idade. Pronto. Sentia as dificuldades na pele? Sim, mas isso é uma... Lá está. São as dificuldades que nos fazem avançar e evoluir. São essas dificuldades. Porquê é que decidiu então emigrar para a França? Decidi porque eu vivia com o meu pai, na altura, que era alcoólico, em condições péssimas, e então eu era jovem, não tinha noção das coisas, mas era uma vida, eu vivia em Armação de Pera, à beira-mar, era uma vida muito agradável, era uma criança, não tinha noção. E a minha mãe foi para a França, acho eu, em 71, 72. E eu a partir daí, deixei de ter contacto com ela. E um dia estava no hotel do Levante, que agora é uma escola hoteleira, é Armação de Pera. Estava na recepção, estava à porta do hotel, era uma porta de vidro na altura. E quando eu vejo a minha mãe, aparece-me em 1975. Claro que aquilo foi uma emoção. Eu já não sabia onde é que ela estava, não tinha notícias, já não havia há mais de 3 anos ou 4. E então, claro que aquilo foi muito emocional. Pronto, ela apareceu, aquilo era em agosto, acho eu. E depois ela disse-me: eu estou em França, a minha vida lá é um país melhor, se quiseres vir, podes vir. Deu-me a entender isso, não é? Ainda me lembra, pronto, na altura a minha chefa da recepção era a senhora Anita, e então eu por acaso fiz-lhe a questão: o que é que você acha, senhora Anita? E ela disse-me: não sei, sinceramente não sei. Pronto. E a partir daí, quando ela me quis levar, isso entrou em mim. E depois as pessoas diziam-me: vai para a França, isto aqui é um país de miséria, não tens aqui futuro, vai para a França. E foi a partir daí que eu comecei a encaminhar. A pensar no assunto e acabou por ir. O certo é que esteve lá 25 anos, se não estou em erro, 27 anos, trabalhou em fábricas, trabalhou na construção civil. Como é que foram esses tempos em França? O que é que recorda desses tempos em França? A França é um grande país. Notou grandes diferenças na altura quando sai de Portugal para a França? A França tirou milhões de portugueses da miséria. E eu faço parte dessa gente. Milhões. E eu em França nunca vi um português na miséria. Nunca. E aqui é uma tristeza. Eu estou na rua, na Baixa de Faro, há mais de 20 anos. E o que eu vejo não é nada positivo. Pronto. Eu devo muito à França. Uma parte do meu ser, a minha evolução tem a ver com a França. Tem a ver muito com a França. A visão das coisas, o alargamento das coisas. França tem um sistema político muito diferente do nosso. Certo, eu sei. Acha que o Presidente da República devia ter mais poderes em Portugal como tem em França? Devia, mas ao nível da Constituição não é possível. Eu penso que não
é necessário alterar a Constituição. Isto é a minha opinião pessoal. Porque está lá tudo. É só fazer cumprir a Constituição. Está lá tudo. Isto é a minha opinião. Mas um presidente mais executivo, como existe em França, acha que poderíamos ter alguma vantagem de mudar o nosso sistema nesse sentido, ter um presidente mais executivo? Isso é uma boa pergunta. Quem é que pode saber isso? Mas se fosse eleito presidente da República, gostaria de ter mais poderes executivos? Gostaria. Sobretudo ao nível da habitação. O que é que acha que o Presidente da República podia fazer nesse caso? Ele tem o que se chama a magistratura de influência. Ele pode fazer pressão sobre o governo para construir mais habitação social. E depois tem a comunicação social, que são vocês. São 2 grandes pilares. Okay. Porque, mais uma vez, eu venho à habitação. A habitação é a base. Tudo começa por aí. Tudo começa por aí. E o grande problema do povo português é a habitação. Porquê? Porque as pessoas, mesmo a trabalhar, não conseguem pagar uma renda de casa. Isto é um desastre. Isto é um desastre. Em Olhão ou Faro, você não encontra uma habitação, um aluguer a menos de 1.000 euros por mês. Não, é que não há. Não há. Percebe? Isto é muito fácil. A Áustria tem 40% de habitação social. E Portugal tem 2%. Está aí o problema. Está aí o problema. Escute, em 20 anos, 1,5 milhão de portugueses emigraram. O que é uma média de 75 mil por ano. É enorme. Só temos 85 mil nascimentos por ano. Veja só os números. E muitos emigraram em relação à habitação. Está relacionado com a habitação. Temos a segunda natalidade mais baixa da Europa. Está relacionado com a habitação. Deixe-me perguntar-lhe ainda sobre a questão de França. Ainda continua a manter contacto com portugueses que lá vivem? Com a minha família. Que lá está. Que lá está. E continua a haver essa dicotomia entre o que é viver em Portugal e o que é viver em França? Continua a ser muito diferente viver nos 2 países? Não é muito diferente. Não é muito diferente. A Europa é o melhor continente para viver. Isto é a minha opinião. E Portugal é um dos melhores países do mundo para viver. Mas, uma vez, o problema da habitação resolvido. E em França não se vivem esses problemas, por exemplo? Em França... O que é que houve de lá também? O nível do preço da habitação, os preços são iguais. E aqui ganha-se 2 vezes menos. E em França eles têm um sistema que se chama Les Allocations Logement. É uma ajuda às pessoas que têm baixos rendimentos ou que têm baixos salários. A França ajuda a suprir exatamente o resto da renda. Exatamente, é isso. Na perspectiva de quem já viveu fora do país, considera que em Portugal se está a fomentar o discurso contra os estrangeiros que vêm para cá trabalhar? Escute, Portugal não pode viver sem imigração. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Porque essas pessoas, construção civil, hotelaria, restauração, agricultura, pescas, indústria, não podemos viver sem essas pessoas. Não é possível. Agora, há uma coisa. O povo português não pode ser absorvido pela imigração. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Isto é a minha opinião. Então deveria restringir-se a entrada de imigrantes? Antes era preciso favorecer os jovens imediatamente, favorecê-los para que eles pudessem ficar cá. Isso é a primeira medida. Porque você não pode diminuir a entrada de mais imigrantes. Você não pode diminuir a entrada de mais imigrantes. Eles continuam a chegar. Eu fiz o país inteiro e em todo o país há imigrantes. Em todo o país. Eles fazem parte da nossa economia. Mas deve haver mais regulação, como tem feito, por exemplo, este governo. Certo. Concorda com essas medidas que têm sido tomadas? Eu concordo que a imigração tem que ser controlada. Eu concordo. E até concordo que o CEF nunca devia ter sido abolido. Não é assim? Distinto. Ok? E acha que isso acabou por ser um problema para a situação da imigração em Portugal? Sim, é preciso controlar.
Mas não pode haver esse discurso, como falávamos há pouco, contra os estrangeiros, sendo que existe esse discurso e que isso está a fomentar em Portugal? Não pode haver. Porque nós portugueses, desde 500 anos que somos imigrantes. Então, não pode haver. Tem que haver um controle e um equilíbrio. Depois de França, já falámos um pouco sobre França, regressou a Portugal, ao Algarve, pintava quadros nas ruas de Faro. Era nesses momentos que também aproveitava para ouvir as pessoas, aquilo que as atormentava? O que é que também recorda dessas conversas? Eu passei 20 anos na Baixa de Faro a pintar quadros. 20 anos. Eu pintei e espalhei pelo mundo inteiro para cima de 5.000 quadros. Pelo mundo inteiro. Até no Tibete. Estão quadros meus. Okay. Mas que vendia ou que era pessoas que compravam ali e levavam para lá? Exatamente. Eu vivi da minha pintura durante 20 anos. Durante 20 anos, praticamente. A minha economia vem daí. Okay. E o que é que eu via nessas conversas com quem falava, com quem vendia quadros? O que é que lhe confessavam nas ruas do Algarve nesses anos? As dificuldades das pessoas. As dificuldades. E eu vejo nas pessoas como elas se vestem, no comportamento das pessoas, no físico das pessoas. Eu vejo que há uma falta há muita falta de poder de compra. Vejo isso. Tem também a veia de escritor. Escreveu o livro As Pulgas da Minha Infância. Certo. É um livro autobiográfico. É. Pretende escrever algum outro livro sobre a sua experiência política? O título está aqui. Agir para construir Portugal. É isso mesmo. É um emblema que traz no seu fato. Eu comecei a recolher assinaturas no dia 7 de maio de 2021. Okay? E a partir daí comecei a escrever toda esta maratona. Okay? 51 meses para recolher assinaturas e lá está. Onde é que recolheu essas assinaturas? Faro, Olhão e também Lolé, mas sobretudo Faro, Olhão. Foi fácil recolher as assinaturas? Não é fácil, mas lá está. Eu comecei muito tempo antes. A tal palavra antecipar. Se eu não tivesse começado logo em 2021, eu não tinha conseguido. Porque não é fácil uma pessoa assinar, deixar ali os dados, não é fácil. Pronto. Eu sabia que tinha que fazer no mínimo por dia 5 assinaturas, no mínimo. Ok? Nunca fez essas contas. Claro, claro. A tal antecipação. Mas voltando ao livro, portanto, ou está a colocar já essa experiência num livro? Sim, todos os acontecimentos que me marcaram durante este percurso de 56 meses está escrito, percebe? Eu escrevi muita coisa sobre esta maratona, este percurso. Já tem muitas páginas, então, esse livro? Sim. E vai ser um bom livro, vai ser um excelente livro. Isto é a minha opinião. E vai fazer a descrição dessa experiência até quando? Até o dia das eleições? Ou até depois? Sim. Até o dia das eleições? É isso mesmo. E o que é que nos pode dar de quase de aperitivo sobre esse livro? Alguma história, alguma situação que lá relate e que lá retrate? Muita coisa. Por exemplo, uma pessoa que assinou, que marcou, uma senhora que tem 4 filhos de Olhão. 4 filhos, mora num apartamento alugado, paga 500 euros de renda, só tem um quarto. E a Segurança Social queria, na altura, lhe retirar os filhos, porque não tinha condição de habitação. Está a ver? Isso marcou-me. Portanto, são essas experiências que vai também relatar nesse livro. Ou então uma senhora reformada, com uma reforma de 440 euros e vive num quarto alugado e paga 300 euros por mês. Está a ver? Está sempre relacionado com a habitação. Está sempre. Está sempre. Humberto Correia, vamos para um pequeno intervalo. Já voltamos com mais entrevista a este candidato presidencial. Voltamos com a entrevista a Humberto Correia, é candidato presidencial neste explicador especial. Deixe-me voltar à sua experiência, à sua primeira experiência enquanto candidato. Foi em 2017, foi candidato à Câmara de Faro. Como é que correu essa experiência? Foi uma excelente experiência. Excelente experiência. Mas só conseguiu 500 votos. 490. Mas
Na altura, o BE, o PAN, essa gente toda, tinham apenas 600, 700, não estava muito longe. Portanto, considera que foi um bom resultado para aquilo que fez nessa altura. E foi uma preparação já para este caminho também. E fez campanha na rua? Sim. E precisamente nesse sentido, qual é que é a sua fasquia para estas presidenciais? São mais que esses 500 votos? Que espera conseguir mais do que esses 490 votos que conseguiu nessa eleição? Isso não, os votos não me preocupam. Então, o que é que o preocupa? É passar a mensagem? É passar a mensagem. Eu tenho uma missão. A minha missão é resolver o problema da habitação de todos os portugueses. É essa a minha missão. Os votos, as pessoas votam se quiserem. Ok? Certamente eu vou fazer mais de 500 votos, é possível, mas a mim o que me interessa, o que eu penso em permanência, é como melhorar a vida do povo português. É isso que eu penso todos os dias. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou fazer? É isso que eu penso, não é nos votos. Eu já tinha tentado concorrer outras vezes às presidenciais ou é a primeira vez que tenta? É a primeira vez. E porquê este ano? Porque foi o ano em que conseguiu recolher as eleições essas assinaturas? As eleições da Câmara de Faro foi no dia, quando eu concorri, foi no dia 1 de outubro de 2017. E nesse mesmo dia, quando eu vi o resultado, eu disse para mim mesmo, as próximas é a República. Então esperei e depois... Mas esteve desde 2021, por exemplo. Não estava preparado. Não. Isto é preciso uma longa preparação. E, portanto, fez essa preparação ao longo destes anos e daí candidatar-se agora. Também acaba por ser uma candidatura noutro contexto, que é já não está perante outro candidato que tenta renovar o mandato. Nesta altura, partem todos do mesmo patamar. Isso é uma vantagem para si? É. E para todos nós. Para todos os candidatos. Porquê? É uma vantagem, claro. Porque conseguem fazer passar melhor a mensagem? Sim, sem dúvida. Quais são os temas que promete dar mais atenção se for eleito presidente? Já falou da habitação, falou da pobreza? A educação. Eu volto novamente à França. A França tem um sistema, o nível educativo, que é assim. Todas as crianças, a partir dos 3 anos de idade, escola obrigatória, gratuita e de qualidade. E temos aqui um tema em relação à integração dos imigrantes. A melhor forma de os integrar é os seus filhos começarem a escola logo aos 3 anos de idade e a serem logo integrados. Isso é a melhor forma. Porque os pais já será mais difícil. Eles têm a sua cultura, as suas tradições, isso tudo. E então as crianças têm que ser logo aos 3 anos educadas numa escola. E como é que, enquanto Presidente da República, pretende que todas essas medidas, que todos esses problemas sejam resolvidos? No fundo, como é que pretende que seja a sua relação com um governo, enquanto Presidente da República, para tentar resolver os problemas? Está na comunicação. Isto não se pode fazer assim de um dia para o outro. É preciso anos, é preciso tempo, mas é preciso passar a mensagem. É preciso passar a mensagem à classe política portuguesa e ao governo. Isto são as minhas propostas e o meu objetivo é passar esta mensagem. O Presidente da República, que está agora a terminar o mandato, Marcelo Rebelo de Sousa, na mensagem de Ano Novo, dizia que qualquer coisa como que os políticos estão sempre em Portugal à espera que haja um milagre para resolver os problemas. É uma cultura que quer tentar combater, a cultura do milagre? Não há milagres. Temos é que criar condições a longo prazo, temos que ter uma visão a longo prazo para as futuras gerações. Porque não há milagre. Mas as pessoas têm que integrar o mercado do trabalho o mais depressa possível. Mais novos? Eu acho que agora é 16 anos, estou certo? Eu julgo que, tendo em conta que a escolaridade obrigatória é até aos 18, pelo menos até aos 18, tem que andar na escola. É muito tarde. Eu penso que era preciso, pelo menos aos 16 anos, já poder entrar no mercado do trabalho. Porque muitos jovens se perdem porque
entre os 15 e os 18 vão começar a consumir coisas e entrar em esquemas, e muitos jovens se perdem nessa altura. Então, acredita mais no ensino técnico? Sim. Os jovens deviam começar a trabalhar com um patrão para aprender a trabalhar na prática. Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. A teoria é 30%, a prática é 70%. Eu conheço muitos jovens, agora fazem um curso, dura 2 anos, depois fazem outro, andam ali e não saem dali, está a perceber? Não é com os cursos, é no trabalho que se aprende a trabalhar. O trabalho é que nos ensina a trabalhar. Vamos falar agora dos poderes presidenciais. Se for eleito Presidente da República, em que medida irá usar o poder de dissolver o Parlamento? Quanto menos dissolvido, melhor. Portanto, a estratégia que Marcelo Rebelo de Sousa utilizou não é a certa? Não, na minha opinião, não. Mas, por exemplo, no caso de um orçamento chumbado, o que é que o Presidente da República pode fazer? Pois, isso é uma boa questão. O que é que faria se lá estivesse? Eu tentaria evitar isso. Tentaria que os partidos negociassem? Exatamente. Para não haver eleições. E numa situação como, por exemplo, de um primeiro-ministro que se demite, como aconteceu, por exemplo, com António Costa, por causa de uma questão judicial, mas caso... ele poderia ser substituído por outra pessoa. Seria uma via que não acabaria era necessário. por ir se fosse Presidente da República. Portanto, dissolução é a pior das hipóteses. Só é o último caso. E o que é o último caso? Consegue imaginar qual é que seria essa... Pois, isso é uma boa pergunta. Só na situação. Caso iria ter que ver caso a caso, mas estaria sempre numa situação mais extrema. Sim. E daria posse a um governo de geringonça, como aconteceu em 2015? Os portugueses é que escolhem. Os portugueses na altura escolheram um vencedor que acabou por não ser depois o primeiro-ministro em funções. O sistema da Assembleia está feito assim. Então, eles puderam se reunir e criar a geringonça. Está feito assim. E daria posse a um governo idêntico se lhe chegasse às mãos essa solução. Claro. E já agora, se fosse um governo, por exemplo, liderado por André Ventura, daria posse também a um governo liderado por André Ventura? Sim, os portugueses é que escolhem. Sim. Isso aí não tem problema. Havendo uma maioria parlamentar que apoie um governo, daria posse sempre a um governo com maioria parlamentar? Sim. E já agora, politicamente, ideologicamente, onde é que se situa? Eu não sou de esquerda. Eu já percebi isso. É de direita? Sou de direita, mas não sou de extremas. Mas conviveria bem com a André Ventura? Provavelmente, nas próximas legislativas, o Chega vai subir ainda mais. Ninguém sabe até onde. Mas isso é certo. Ele vai subir ainda mais. É a minha opinião. E pode ganhar as próximas eleições. Se ele ganhar, há que dar posse. Só há poucos dias é que o Humberto Correia é oficialmente candidato às presidenciais. Foi acompanhando a pré-campanha, ouviu os debates. Sim, claro. E, o que é que achou dos debates frente a frente que houve na televisão, por exemplo? Eles debatem, mas muita crítica entre eles. Propostas para o povo português, muito pouco. De resto, um dos temas que tem estado em discussão é a transparência e a ética de alguns dos candidatos. O caso de Marcos Mendes por ser advogado, também Gouveia Melo teve aqui algumas situações por causa dos ajustes diretos na Marinha. Também considera que, por exemplo, Marcos Mendes devia ter revelado os clientes da Sociedade de Advogados, devia haver mais transparência, partilha das críticas de opacidade dos candidatos. Também considera que, por exemplo, Marcos Mendes devia ter revelado, mas o que é que acha da discussão? Tem que haver transparência, certo, das críticas de mas o facto como as coisas estão a desenvolver entre Marcos Mendes e Henrique Gouveia Melo, isso acho que não é uma imagem positiva. Acha que degrada a democracia, como diz Marcos Mendes, aí concorda com Marcos Mendes? Acha que estes temas não deviam ser colocados desta forma na campanha?
Tem feito, já nos disse, campanha de norte a sul. A quantos concelhos é que já foi? Distritos. Quantos distritos, perdão? Comecei por Guimarães e já fiz 15 distritos. Só me falta Beja, Setúbal e Porto Alegre. E tem-nos percorrido de forma peculiar. Quer-nos contar um bocadinho como é que tem sido essa experiência? Excelente experiência. Eu tinha já previsto isto há anos. Há pessoas que me disseram, incluindo a minha filha, não faças isso vai te desvalorizar. Mas não, porque quando eu não prejudico ninguém, eu penso, eu faço. E eu fiz. Então o que é que fez? Pronto, isto é assim. Eu chego isto é um exemplo. Eu chego a uma capital de distrito. Primeiro vou procurar o centro onde há mais concentração de gente. Eu procuro, vejo, vou analisar. Depois procuro um hotel ali perto, porque eu vou me vestir no hotel com o meu traje. Que é o traje de... Explica lá como é que é esse traje. É o traje de Dom Afonso Henriques. Ok? Porquê? Porquê? Pronto, porquê? Porque em 2017, quando eu fui candidato à Câmara de Faro, uma das minhas propostas era fazer na cidade de Faro uma grande festa medieval. Eu uma vez fui em França, a uma cidade que chama-se Le Puy-en-Velay, que é no centro da França, e aquilo tem uma festa que chamam La Fête de la Renaissance. Aquilo é no início de setembro. Espetacular. A cidade inteira participa. Está a ver? Era isso que eu queria fazer em Faro. E daí o Afonso Henriques. E então comecei para dar o exemplo, comprei um traje, comprei a espada, o capacete, comprei tudo. E então comecei a dar o exemplo. E é assim que tem percorrido os vários distritos. Exatamente. Então, quando encontro o hotel, depois vou, antes de sair, aviso a recepção. Para não estranharem. Aviso a recepção. E ele, tudo bem, pode fazer, tudo bem. A gente pronto, deixo já com o traje, sigo para o centro onde eu já vi mais ou menos que é o lugar onde há mais concentração de gente, e aí começo a distribuir os meus cartões. São cartões mesmo? Cartões como se fossem cartões de visita? Exatamente. Pronto. À volta eu faço isso. Como é que é a reação das pessoas? A reação é mais positiva. É mais positiva. Mas diz, eu sou candidato à presidência da República, explica. É simples. Eu estou na rua há muitos anos, então tenho a experiência do contacto com as pessoas. Ok? Eu faço assim. Bom dia, candidato à apresentação. Bom dia, candidato à apresentação. Não consigo. Candidato à presidência da República. Bom dia, candidato à República. Como é que eu digo? Já me esqueci. Mas tem já uma frase feita. Espera aí. Bom dia, candidato à apresentação. Agora não está a sair. Não tem mal. Mas pronto. Tem uma frase introdutória. Pessoas, sim. Aborda as pessoas com o cartão, está a ver? Aborda as pessoas e as pessoas pegam no cartão. Na sua maioria pegam. E então há muitas pessoas que querem fazer fotografias comigo. Sobretudo as crianças. É muito as crianças, os meninos à volta de 5 anos é a boa idade. Ficam atraídos pelo seu traje. Sim. E portanto, já percorreu 15 distritos, ainda vai percorrer outros 3 durante esta campanha. Se eu tiver tempo. Mas a campanha oficialmente começa na próxima semana. Mas eu estou em Faro, e então para ir a Beja é um dia, certo. Ir e vir. Para ir a Setúbal é outro dia, ir e vir. Para ir a Porto Alegre é preciso 2 dias. Tenho 7 horas de autocarro, porque não tenho carro. Era isso que eu ia perguntar, como é que se desloca, Só em transporte público. Eu vivo sem carro há 15 anos. E é assim que faz campanha, e é assim que vai continuar a fazer campanha em transporte público. Exatamente. E isto para lhe perguntar também, que apoios é que tem tido, ou que conta ter ainda até ao dia 18 de janeiro, se ainda conta ter algum apoio, ou se tem tido algum, e se conta ter algum. Como assim? Apoio financeiro, apoio logístico? Não, eu não quero apoios. Não quero apoios, nem quero dinheiro do Estado português. Eu não quero nada do Estado português. Nem ajudas de custo, nem salário, nem reforma. Nada. Eu não quero nada. Mas como é que se faz campanha dessa forma? Sai do bolso? Exatamente.
Isto vai-me custar à volta dos 15 mil euros, talvez menos ou mais. Pronto, é o número mais ou menos que conta. está previsto. Sim. E onde é que vai buscar esse dinheiro? É do seu bolso? Mas eu disse-lhe, eu estive na Baixa de Fado durante 20 anos a pintar quadros. Essa economia vem daí. E já foi a pensar um bocadinho nessa. Eu sou uma essa pessoa perspectiva. muito económica. Forreta não, mas económica. Ok? E então ao longo de 20 anos eu pus alguns dinheirinhos de lado. E, e é esse dinheiro que paga Esta campanha. Exatamente. Há pouco dizia que é mais de direita ou mais de centro para a direita. Há um deputado do PSD, Cristóvão Norte, que manifestou entusiasmo, pelo menos pela sua candidatura e publicamente no Facebook. Espera que ele vote em si, espera que sejam Estamos a falar de Cristóvão Norte. Eu Exatamente. tenho muito a agradecer a esse senhor. Muito a agradecer. Porquê? Porque faltava um mês para eu entregar as assinaturas no Tribunal Constitucional e eu não tinha mandatário. Era... Ele é o seu mandatário? Não. Eu não tinha mandatário. E eu estava aflito. Eu não conseguia mandatário. Não conseguia. Eu pedia a toda a gente, telefonava para Lisboa, para os advogados, gabinetes, eu explicava a situação. Não tinha ninguém. E foi esse senhor que me encontrou um mandatário. Eu devo muito a esse senhor. Sem o senhor Cristóvão Norte, talvez eu não tivesse podido concorrer. Isto é a minha opinião. E não quem é o fácil. seu mandatário? Hã? E quem é o seu mandatário? O meu mandatário? Sim. Quem é que conseguiu que fosse seu... Posso dizer aqui? Claro que pode. Claro. Pronto. Luís Nunes Tirapicos, Lisboa. E é cá de Lisboa. E foi o Cristóvão Norte que o ajudou a ter um mandatário. Exatamente. A ter esse contacto. Ter esse contacto. Há três pessoas que eu agradeço, que me permitiram eu conseguir a minha candidatura. Cristóvão Norte, o mandatário e a minha companheira. 3 pessoas. Que o têm ajudado. Exatamente. Humberto Correia, muito obrigada por ter estado connosco Boa nesta campanha. entrevista. Humberto Correia, que é um dos candidatos à presidência da República, que vai constar no boletim de voto e foi o nosso convidado para este explicador especial presenciais. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, eu.